Bem-vindos, professores. Vocês avaliam se a eleição de um prefeito tem influência no desempenho do seu partido na eleição para um deputado federal e estadual, 2 anos depois, no mesmo município? Professor Avelino, o que atraiu a atenção de vocês para esse tema? Olha, o que atraiu a atenção para esse tema foi uma reflexão que a gente está tendo mais ampla lá na nossa linha de pesquisa, no CEPESP, sobre como é que funciona o sistema político brasileiro. A boa parte da literatura sobre países como o nosso, federativos, né, multipartidários assim por diante, falam de que os partidos, para você controlar os incentivos centrífugos que tem uma federação, ou seja, cada estado, cada localidade procurar fazer o que é melhor para si em detrimento do bem-estar coletivo, né? Isso aí é moderado pela existência de partidos, que tornam os destinos dos políticos conectados desde os níveis municipais, no caso brasileiro, até o nível nacional. Então a gente começou a investigar essas que a gente chama de articulação intrapartidária, que são as articulações entre os níveis locais, no caso aí do nosso artigo, entre o nível local e o nível estadual, né? Porque são eleições para prefeito influenciando eleições para deputado estadual e federal, que aí são que valem pelo que ocorrem no estado inteiro, né? Então a gente está preocupado com essa coisa de como é que se liga, se os partidos têm algum efeito, né, nesse tipo de articulação. Porque se a literatura que diz que os partidos brasileiros são muito fracos for verdadeira, não deve haver articulação nenhuma entre esses níveis. Em outras palavras, um prefeito se elegendo num município qualquer, a coisa que ele está mais preocupado é como é que ele garante a sua reeleição ou o bem-estar das pessoas que o apoiaram. É isso que ele está querendo procurar. Ele não tem nenhuma obrigação com nenhum partido, nenhum candidato e assim por diante. Se a gente encontra efeito sistemático da eleição desse prefeito no desempenho determinado do seu partido, significa que alguma conexão intrapartidária entre o local municipal e o estadual está ocorrendo. E isso foi o que estava nos preocupando naquele momento. Tentar localizar isso, tentar entender melhor como é que funcionam os partidos, né? Para poder tentar entender melhor como é que funciona o sistema político brasileiro. Eu acho que até agora a gente tem analisado ele muito em extremos, né? Os partidos funcionam, os partidos não funcionam, e muitas vezes a verdade pode estar no meio, e tentar entender, destrinchar mais como é que esse negócio funciona, talvez contribua mais para a discussão agora do que simplesmente tomar uma posição em relação à importância ou não importância dos partidos. E quais foram os resultados que vocês encontraram? Então a gente encontrou uma evidência robusta, né, de que a eleição do prefeito influencia a votação para deputado federal no período seguinte, né? Não só robusto em termos estatísticos, como também em termos substantivos, né? Quer dizer, os prefeitos, dito de uma maneira aproximada, né? Eles são responsáveis por mais ou menos uns 20% dos votos para deputado federal no pleito de 2 anos depois. Então, quer dizer, você eleger um prefeito é algo realmente relevante. Então, na verdade, agora as eleições que vão ocorrer daqui a 5 dias, está em jogo as eleições de daqui a 2 anos para deputado federal, né? Estão dizendo que está em jogo para presidente, é capaz. Aí é bom também destacar uma coisa: a gente trabalha com os municípios que não têm segundo turno, ou seja, municípios com menos de 200 mil eleitores, deve dar mais ou menos uns 300 mil habitantes. Então são o grosso dos municípios brasileiros, né? Quase todos. Porém, quando você vai ver o peso deles na eleição como um todo, é menor, né? Ele tem um peso sempre muito grande por conta da sua bancada federal. Agora, note que o PMDB sistematicamente tem em torno de 1.200 prefeitos, né? E, em geral, nessas cidadezinhas. Essa capilaridade do PMDB é fundamental para a bancada dele e é fundamental para o peso dele federal. Então, você pode dizer, olhando para esse caso específico, que o PMDB provavelmente ele acabou, não sei muito bem como isso aconteceu, não faz parte do escopo do artigo, tendo uma estratégia um pouco distinta. Para ele é muito importante essa eleição municipal, né? Tanto que ele esperneou bastante aí no começo, como que vai ser, você viu, ele foi bem
ele é bem mais silencioso nas eleições nacionais do que nas municipais. Nas municipais ele marca uma posição bem clara, porque se ele perder essa capilaridade municipal, vai afetar a bancada federal e vai diminuir consideravelmente o seu poder em termos da nação. O efeito que vocês encontraram do prefeito sobre os deputados é igual tanto para deputados federais quanto para deputados estaduais? Não, não é. Não é, e foi interessante isso aí, porque a gente encontrou que o efeito é muito mais consistente para deputado federal, a magnitude dele é maior para deputado federal do que para deputado estadual. E a significância estatística também é maior para deputado federal do que para deputado estadual. Isso foi surpreendente para nós, porque, em princípio, a gente poderia pensar que os deputados estaduais, se pensar na carreira política, o cara deixa de ser prefeito, aí ele começa a se estadualizar, né? Ele vira deputado estadual e aí depois galga para deputado federal, senador, governador e presidente. Seria, digamos, a hierarquia da carreira política brasileira. Então, o cargo mais próximo ao prefeito seria o deputado estadual. E não foi isso que aconteceu. Ao contrário, o deputado federal a eleição do prefeito tem mais peso para deputado federal. A nossa explicação para isso é que, como a gente está lidando com municípios de pequeno porte, né, o Ciro já falou, a gente tirou os municípios que têm segundo turno, tirou os municípios que tinham apenas um candidato, né, porque foi a estratégia de pesquisa que a gente utilizou. Então, você ficou com 5.200 e poucos municípios, é um universo muito grande de municípios. Mas nesses municípios de pequeno porte, normalmente eles dependem muito de recursos de fora da prefeitura. O município é pequeno, tem pouca capacidade de arrecadação própria, ou seja, IPTU, né, ISS, que são normalmente as fontes de arrecadação dos municípios, são baixos, né, e aí precisa de transferência de recursos do governo estadual e do governo federal. Os governos estaduais, com algumas exceções, São Paulo está entre elas, tem poucos recursos para transferir, além das transferências constitucionais, para transferir para os seus municípios. Então, o grosso dessas transferências que você consegue, fora das transferências constitucionais, que essas são determinadas por lei, vem do que você consegue no governo federal. Programas que o governo federal põe, você consegue atrair aquele programa para o seu município. Deste ponto de vista, a nossa primeira explicação, não estou dizendo que é a definitiva, é que o deputado federal é esse elemento de conexão aí entre o município e o governo federal. Isso é outra coisa que a gente também vai explorar, é um fato importante para a nossa federação, porque significa que a conexão local não é mais entre o governador e o prefeito, mas entre o prefeito e o presidente, o que dá uma federação um pouco diferente do que a gente costuma ter, né? Então esse é um ponto de interrogação bastante importante que a gente espera desenvolver e é onde esses nossos estudos estão começando a se conectar com alguns estudos sobre federalismo, sobre tentar entender a federação brasileira, que tem essa característica específica, né? O município é ente federado. Eu sempre brinco com os alunos que, além da jabuticaba, a gente tem outra coisa que só dá no Brasil, que é o município como ente federado. Ou seja, o município tem poder autônomo, né? O município tem eleições para você ter esse poder, então você tem esse foco de poder federado, né? 5.564 entes federados, e a administração desse número de entes federados é realmente uma coisa complicada. Professor, o que explica esse efeito da eleição do prefeito para a eleição dos deputados federais e estaduais 2 anos depois? Então, o que a gente fez nesse artigo é conseguir um resultado causal, que a gente chama, né? Como que a gente conseguiu ter causalidade nesse resultado? Na verdade, a gente compara eleições muito apertadas para o município, né? A gente começa com todos os municípios, vamos apertando até chegar em eleições muito apertadas. Por quê? Em eleições muito apertadas, a vitória de um ou do outro, ela é quase por acaso, né? Tem uma anedota que a gente nem sabe se é verdadeira ou não, que o Gabeira teria perdido para o Eduardo Paes, porque a eleição caiu grudado com um feriado, os eleitores do Gabeira viajam mais do que os eleitores do Paes, então ele acabou perdendo essa eleição por conta disso. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe, mas o fato é que a gente está comparando o primeiro e o segundo lugar, quando é muito apertado, tem uma certa sorte ou azar, dependendo de onde você está olhando, nessa eleição. Isso é muito importante, porque qual que seria o problema dessa nossa análise?
Se você está olhando que o prefeito se elegeu e depois o partido dele foi muito bem, na verdade você podia falar, claro, esse partido é muito poderoso nesse município, ele faz o prefeito, ele concentra os votos para deputado, federal, estadual, ele domina aquele município em geral, o grupinho que faz parte daquele partido domina aquele município. Quando você pega dois partidos muito próximos, quer dizer, um ganhou a diferença entre eles é, digamos, 1%, né? Você fala, olha, não dá para dizer que o partido que ganhou é mais forte do que o que perdeu, eles são muito parecidos. Ele ganhou por algum quesito, ele falou uma bobagem no debate, o outro rebateu, aí pegou mal, né? E assim vai. Então, essa foi a nossa estratégia de identificação, como se diz em econometrês. Mas, então por isso que eu falei no começo que a gente tem uma evidência robusta de que houve de que de fato o prefeito tem uma influência relevante, tanto estatisticamente quanto substantivamente, nas eleições de 2 anos seguintes. Isso nos dá, o fato da gente ter uma evidência causal não nos dá mecanismos, né? Como o prefeito consegue repassar esses votos pelo fato de ser eleito, né? Quer dizer, a gente está falando, olha, ele se torna um grande cabo eleitoral do seu partido. Como isso acontece, não faz parte do escopo desse artigo, algo que a gente está tentando atacar agora, né? Então, por exemplo, né, uma alternativa é que, como tem muitas opções, por exemplo, São Paulo teve acho que mais de 1.200 candidatos na última eleição para deputado federal, o eleitor fica confuso, ele não sabe em quem que eu vou votar. Então, se tem o prefeito, uma pessoa que ele conhece e que ele confia e fala, não, vota nesse, ele resolve essa dificuldade do eleitor. Essa é uma possibilidade. A gente não sabe exatamente, pode ter, por exemplo, como eventualmente, por que o fato, como a gente estava discutindo, de que o deputado federal tem um impacto maior do que o estadual, a gente acredita que seja uma das possíveis explicações para isso, que a gente não se aprofundou nisso, seria o fato de que o governo federal faz muito mais transferências em termos de volume para os municípios do que os governos estaduais, com exceção talvez de São Paulo e mais alguém aí. O que o prefeito está fazendo, quer dizer, como que ele paga de volta o cabo eleitoral, é transferindo mais recursos para aquele município. Se é assim, então pode ser que o próprio deputado fala, olha, eu consegui esses recursos do governo federal. Esse pode ser um outro mecanismo pelo qual ele consegue, vai o deputado do próprio partido do prefeito, ele precisa ter alguém lá dentro para dizer que foi ele que trouxe, o prefeito é essa pessoa, então esse pode ser uma outra possibilidade de mecanismo. Então a gente tem causalidade, mas não tem mecanismo, mas a gente tem alguns palpites de quais seriam possíveis mecanismos. Eu queria só falar que a gente tem que, a questão de causalidade tem uma explicação que é o como. Eu acho que é essa que vocês estavam falando aí, né? Como é que o prefeito consegue transferir votos para os deputados? Mas do ponto de vista de articulação intrapartidária, que eu estava falando antes, tem uma pergunta que é o porquê. Por que o prefeito vai carregar votos para o seu próprio partido? Eu falei antes, se os partidos fossem fracos, eu não deveria esperar esse resultado. Aí eu observo que eles estão sistematicamente carregando esses votos. Mas agora me resta explicar por que ele faz isso, né? Porque o que ele ganha em troca? Qual é o recurso que ele ganha em troca? Talvez o como e o porquê se juntem, por exemplo, nessa coisa. O prefeito ele carrega votos para os caras do partido dele, porque os candidatos do partido dele são o melhor meio para ele chegar aos recursos federais. Ou seja, eu confio mais num candidato do meu partido do que num candidato de outro partido. Então existe alguma relação intrapartidária entre esses dois políticos. Isso é que a gente quer explorar um pouco mais. Quer dizer, eles conviveram juntos em algum lugar, já há uma relação entre eles mais estável. O que é um partido funcionando na prática? Grosso modo, a grande interrogação nossa é que boa parte da literatura sobre partidos tem a ver com os partidos que a gente observa nas eleições. E se vocês ligarem a televisão hoje, vocês vão ver que raras vezes um partido é mencionado, né? Se menciona o nome do candidato e o número do partido. Então se parece que os partidos são fracos.
Mas entre eleições os partidos funcionam. A política é feita entre eleições. O que está acontecendo agora já foi um jogo jogado já há muito tempo. Não foi um jogo que resolveu agora por acaso. Esses candidatos não apareceram aí por acaso. Então como é que você vai entender o que ocorre agora a partir do que ocorre entre eleições? Esse é o funcionamento mais cotidiano dos partidos que nós estamos interessados. E isso também junta com outro paper que nós fizemos sobre concentração eleitoral. Quer dizer, como é que você pode explicar a concentração eleitoral? Ora, porque é onde o deputado está lá em Brasília. Ele também não vai ter recursos para ele, que ele pode transferir para municípios do estado dele. Para qual município ele vai transferir? Alguém em sã consciência acha que ele vai jogar vai rodar uma bolinha lá, 645 números no caso de São Paulo, e caiu uma, é aquele município que vai? Claro que não. Ele vai transferir recursos para onde tem gente do partido dele. Se tiver o prefeito, melhor ainda. Então, se ele consegue transferir recursos para asfaltar uma rua, reformar uma escola, criar um ambulatório, na hora de inaugurar a obra, eu sempre brinco assim, você quer ver o partido funcionando? Na hora de cortar a fita, tá todo mundo lá, tá o prefeito, tá o deputado, tá o senador, tá o secretário, tá todo mundo lá. Isso é o partido funcionando. E é esse grupo local que permite ao deputado extrair resultados eleitorais mais eficientemente do que se ele mandasse para um município onde ele não tem ninguém lá. Então, as duas coisas estão juntas. Não sei se, quer dizer, o outro paper que a gente fez de concentração eleitoral e esse tipo de preocupação, né? Então, se recentemente saiu um artigo do Carlos Pereira, que também é nosso colega, de que os eleitores seriam famintos por PORC. Então, o PORC é aquela política pública local. Isso que eu falei, a reforma da rua, o asfaltamento da rua, a reforma do hospital e assim por diante. Se eles são famintos por PORC, ou seja, se eles pedem esse tipo de recurso, os políticos sabem que o melhor meio de você atender a esses pedidos é através do partido. E isso é partido funcionando, ou seja, é uma visão totalmente diferente do que a gente observa nas eleições. Isso eu queria agregar, quer dizer, a gente ainda não sabe muito sobre o mecanismo, não era parte do escopo do trabalho. Mas, independente do mecanismo, como a gente tem esse efeito causal claramente definido, isso significa que você não pode dizer que os partidos são realmente não importam. Né? Por isso que o título do artigo é Partidos Importam. Os partidos têm uma organização bem maior do que poderia se imaginar, né? Que tem pessoas que acham que juntou um grupo de gente ali, cada um vai por si e só está numa legenda porque precisa de uma legenda. Se não precisasse, nem teria uma legenda. Com essa evidência, a gente acha que a gente colocou uma certa pá de cal aí nessa interpretação. A gente acha que essa interpretação não pode ser assim. Ou seja, o partido ele tem uma organização bastante considerável, dado que ele consegue organizar os seus prefeitos de tal forma que favoreçam aos deputados do seu partido, não deputados quaisquer aleatoriamente. E uma última coisa que também a gente só bordeia essa questão, não é todo partido que é igual, né? Tem partido claro. que consegue fazer isso com muito mais eficiência do que outros. Vocês avaliam que esse efeito não é muito comum em outras democracias. O que explica esse efeito aqui no Brasil? Olha, a literatura, mais uma vez a gente olha para a literatura americana, que é onde essa coisa se desenvolveu. Eles chamam de efeito Coattail. Coattail é aqueles fracos, aqueles rabos do fraque. E aí, digamos assim, que é onde o candidato a presidente normalmente puxa os candidatos a deputado nos diferentes distritos. Então, para pensar nisso, em 2008 o Obama se elegeu, teve uma votação muito boa e elegeu uma grande bancada de deputados, que depois ele perdeu em 2010, que eles chamam de midterm, né? Mas ele puxou a votação do Obama, o entusiasmo do candidato a presidente faria o eleitor local votar naquele deputado do mesmo partido no distrito. Esse é o que eles chamam de efeito Coattail. É um efeito hierarquicamente de cima para baixo. E é um efeito também que a literatura, todo mundo fala, não precisa, quer dizer, o fato é que é um efeito também simultâneo, ou seja, são eleições que ocorrem simultaneamente. No nosso caso, nós temos duas grandes diferenças, o que nos leva a ficar mais firmes na nossa convicção de que partido importa aqui enquanto organização. Nós não estamos falando que tem partido europeu, ideológico, diferenças estratégicas de longo prazo, propostas para o país e que o embate só se dá em termos de propostas para o país. Vamos deixar claro que a gente está falando do partido como organização. E uma organização que, digamos assim, conforma a disputa política. É esse o que a gente está querendo estudar. Então,
No nosso caso, não só o efeito é de baixo para cima, né? Então o que a gente chamou de efeito Coulthard reverso, na verdade não fomos nós que chamamos, foi o Barry Ames que chamou, quando ele analisou a eleição de 1989 para presidente, o efeito de eleição dos prefeitos, da rede de prefeitos, na eleição para presidente de 89. Que ele só analisou aquela eleição, foi uma eleição muito singular, porque foi eleição só para presidente naquele momento, não teve eleição para governador e outros cargos, né? E então esse termo a gente emprestou do Barry Ames, porque eu acho que ele representava bem o que a gente estava querendo dizer. E no segundo, não só é de cima para baixo, portanto, e ele é também 2 anos depois. Então, o prefeito se elege hoje, agora em 2012, e 2 anos depois, em 2014, ele vai fazer campanha para o cara do partido dele. Ou seja, nós estamos impondo uma restrição muito forte nessa atividade partidária. Porque o cara pode, no primeiro ano depois de eleito, pagar as dívidas que ele teve com os caras do partido e depois se sentir livre para fazer o que quiser. Não, 2 anos depois ele está preocupado, ele tem um efeito sistemático na eleição de candidatos do partido dele. Então, isso é surpreendente na literatura. E alguns colegas americanos já falam, olha, a gente nunca viu isso aqui, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente nunca toda a ideia de efeito Coulthard, né, é sempre hierarquicamente de cima para baixo. E qual o futuro dessa pesquisa? Eu espero ter um futuro muito grande. Eu acho que a gente tem que responder primeiro o porquê. Pelo menos eu estou me sentindo desafiado, né? É o porquê esses caras apoiam os candidatos, né? Eu quero entrar mais detalhadamente no que eu estou chamando de articulação intrapartidária. No momento é um nome, é um conceito ainda com pouca coisa dentro. Eu quero especificar melhor ele, o que o cara ganha em troca, porque pode ter prefeitos, como o Ciro falou, pode ter partidos que vão conseguir fazer com que isso aí funcione melhor e outros pior. E isso então eu preciso saber o porquê, porque se eu sei o porquê, eu posso dizer, olha, só que essas condições aqui favorecem esse tipo de articulação. Aonde elas não existem, provavelmente não devo observar essa articulação, o que vai me permitir olhar diferentes desempenhos dos partidos com relação à sua capacidade organizacional, né? Como a sua organização ela funciona para produzir votos. E também eu preciso entender melhor o como, né? Se, por exemplo, a ideia de que o cara carreia recursos está certo, ou seja, eu voto num cara que é deputado federal, porque esse cara vai trazer mais recursos para o meu município. Eu devo observar, então, esse aumento de votos muito concentrado em 1 ou 2 candidatos só. Ou seja, o prefeito também não vai incentivar o voto na legenda. Ele vai para aquele candidato que ele confia, para aquele outro que ele confia. Isso é interessante porque vai juntar 2 literaturas que até agora andaram muito separadas. A ideia de voto concentrado, voto pessoal, com voto partidário. Então, uma coisa era excludente da outra, às vezes não é. Às vezes você tem voto, a relação entre partidos se dá do prefeito com um determinado candidato, porque é aquele candidato que ele confia que tem relação com o município antiga e que ele pode vender aquela candidatura muito mais facilmente para os eleitores locais. Então, o como, para nós, também é uma questão super importante. A gente quer explorar também essa coisa do prefeito sendo o ponto focal, né, o filtro, né? As 2 possibilidades de mecanismo, né, que a gente falou. Que é quando o cara tem, por exemplo, se tem muitos candidatos, então a gente vai observar que quanto mais candidatos tem no município, concorrendo no município, talvez mais importante seja esse efeito do prefeito como filtro. São coisas que a gente quer testar. Então acho que, e também ao longo do tempo, a gente tem que deixar claro aqui que a gente pegou só as eleições de 2008 e 2010. São eleições já, primeiro, uma eleição só. Segundo, sobre a égide da lei da fidelidade partidária. Ou seja, prefeito não podia mudar de partido. Pode ser que a gente esteja pegando o ápice disso, porque, bom, já que o cara não pode mudar de partido, ele agora vai ter que trabalhar dentro do partido dele, né? E antigamente mudava de partido. Então a gente quer estender esse período para trás, pegar desde 96 para cá, para tentar ver como é que isso aí varia no tempo. Pode ser que os partidos estejam melhorando ao longo do tempo, pode ser que esteja partido, mais uma vez, comparando partidos, tem partidos que estão melhorando ao longo do tempo, tem partidos que estão piorando ao longo do tempo, tem partidos que estão se desorganizando ao longo do tempo, estão piorando, então ele eleitoralmente está sumindo, né? Não falam tanto do DEM, pode ser que tenha alguma coisa em relação a isso, ou seja, os prefeitos que o DEM consegue eleger talvez não estejam conseguindo ser tão eficientes em transferir votos quanto os prefeitos de outros partidos. Então, tem uma série de questões aí que nos interessam, uma agenda de pesquisa grande, e nós estamos nos sentindo muito desafiados lá a seguir essa agenda. Muito obrigada, professores. Não por isso. Não por isso. Imagina.